Ele é um homem charmoso e elegante. Fala várias línguas. É perito em atirar todo tipo de arma. Ele chama a atenção de mulheres lindas. É faixa preta. Ele combate o mal pelo mundo, amando de sua majestade. Ele tem permissão para matar. Tu já sabe de quem eu estou falando, né, Coiso? Tu sabe? Coiso, eu nem faço ideia de quem é que tu tá falando, né? Quem é esse cara, Coiso, eu estou falando do agente 007, também conhecido como James Bond. É um agente secreto fictício do Serviço de Espionagem Britânico MI6, criado pelo escritor Ian Fleming em 1953. O personagem foi apresentado ao público em livros de bolso na década de 1950, com o romance Cassino Royale, tornando-se um sucesso de venda e popularidade entre os britânicos, e logo a seguir entre os países de língua inglesa. Na década seguinte, os livros viraram uma grande franquia no cinema, a mais duradoura e bem-sucedida financeiramente, com um total de 25 filmes oficiais, começando com o satânico Dr. No, de 1962. James Bond foi o filho único de pai escocês e mãe suíça, chamados Andrew Bond e Monique Delacroix Bond. Ele nasceu na Escócia em 21 de novembro de 1924. Andrew Bond, seu pai, trabalhava como representante estrangeiro da indústria britânica de armamento, Vickers, e tinha de viajar por vários países, o que permitiu ao pequeno James iniciar os estudos no exterior e aprender com perfeição, já nessa época, o francês e o alemão. A infância privilegiada do garoto foi brutalmente interrompida aos 11 anos, quando perdeu os pais. Eles sofreram um acidente fatal nas montanhas de Chamonix, nos Alpes. O garoto foi então morar com a tia Charmian Bonds, irmã de seu pai, em uma casa de campo em Pett Button, perto de Canterbury, na Inglaterra. Nessa fase, James frequentou escolas públicas britânicas até ingressar aos 13 anos no tradicional Eton College, onde havia sido matriculado desde o nascimento pelo pai. De certa forma, a morte nas montanhas evitou a Andrew o constrangimento de ver seu filho único, 2 anos depois, de ser expulso por ter se envolvido com a criada de um dos seus colegas. Ao que tudo indica, seu afã sedutor começava a se manifestar. No tradicional colégio para rapazes, James mostrou ter sido o tempo todo um estudante fraco. Quando pequeno não ia bem na escola. Não que não fosse capaz, e sim, simplesmente se entediava fácil. Uma alma inquieta, Bond era o tipo de pessoa que não conseguia ficar inativa por muito tempo. Era um homem de ação. Sua carreira em Eton foi insignificante. Passou 2 anos lá, sobressaindo-se nas atividades esportivas e ignorando as acadêmicas. Foi pego em uma pequena indiscrição com a criada e por isso foi convidado a deixar a escola, pelo que ficou grato. O lugar não significava nada para ele. Ian Fleming, o autor, tirou o nome James Bond do autor de um livro predileto de sua esposa sobre ornitologia. Ele escreveu 12 livros e 2 contos sobre James Bond antes de morrer em 1964. Após sua morte, outros livros subsequentes foram escritos por Kingsley Amis e Raymond Benson, entre outros. Em suas aventuras originais completas, entre elas Cassino Royale, Dr. No, Goldfinder e Octopussy, Bond é descrito como um homem alto, moreno, caucasiano, de olhar penetrante, viril, porte atlético e sedutor, com idade estimada entre 33 e 40 anos, apreciador de vodka e martini, batido ou não batido. Exímio atirador com licença 00 para matar quando em serviço, o 7º agente dessa categoria especial, daí o seu código 007. E perito em artes marciais que combatia o mal pelo mundo, muitas vezes representado pela União Soviética, naqueles tempos da Guerra Fria, a serviço do governo de Sua Majestade, com charme, elegância e cercado de belas mulheres, sempre se apresentando com a famosa frase: "Meu nome é Bond, James Bond". Bond também não seria o espião inesquecível que é se não fossem os brinquedos tecnológicos que o acompanham desde o início e que por tantas vezes lhe salvaram a vida. Todos produzidos no laboratório de pesquisas do MI pelo incrível Dr. Q, o gênio, inventor da agência de espionagens, vivido por Desmond Llewellyn. Entre esses brinquedinhos tornaram-se famosos a Loto Esprit, o carro esporte submarino lançador de mísseis, o Aston Martin DB5,
com chapa blindada à prova de balas que protegia o vidro traseiro de Goldfinger, Lightinelli, o mini helicóptero desmontável, e até mesmo um brinquedo não criado pelo Dr. Q, mas pela NASA, o Jeep lunar usado por 007 em uma de suas fugas no filme Diamantes São Eternos. Viu, coisa? Tinha também as sempre inovadoras vinhetas de apresentação na abertura dos filmes, onde James Bond aparece atirando na tela, criadas pelo artista gráfico Maurice Blind, tornando-se uma atração à parte dentro do próprio filme, e revolucionaram o design cinematográfico dos anos 1960 e 1970. Era a visão de dentro do cano de uma arma mirando para James Bond, onde ele repentinamente atirava nesse cara que estava mirando e esse cara morria. Ah, tá. É por isso que aparece o sangue ali na... As namoradas do agente especial 007 são conhecidas como Bond Girls. Elas trouxeram ao filme do 007 o ar de sofisticação, beleza e sensualidade, que são a sua marca registrada. Entre goles de champanhe e Dom Perignon, lençóis de seda inglesa, peles de raposa, tapetes persas, castelos e cenários de sonhos em todo o planeta, a série lançou ao mundo muitas belas atrizes. Ah, coisa, mas afinal qual é que é o agente 007? Apareceu um monte de homem aí, eu não sei qual é, coisa.